Eu nunca vou esquecer do meu passado, tanto das lágrimas como das alegrias, entendeu? Então eu tive uma infância de lágrimas e uma infância de alegria. Sofri pra caramba, meu irmão. Eu sofri castigos que, se hoje, na época de hoje, era perpétua, mano. Hoje o castigo é ficar sem celular, né? Esse é o castigo da Não, galera. o castigo eu falo que nós Sim, recebia e a punição que ia gerar para meus pais, que sim. na verdade era minha avó, que eu representava como minha mãe, como eu cresci sem a minha mãe, entendeu? Vivi até hoje, não tem como voltar. Minha mãe morreu, eu tinha 1 ano. Eu só lembro do rosto da minha mãe, porque uma vez eu compartilhei com a minha esposa, que eu não conhecia nem o rosto da minha mãe, e a minha esposa se esforçou para achar uma foto dela, entendeu? Então, para mim, um dos maiores presentes da minha vida foi o presente que a minha esposa me deu. Sua esposa. Desculpa aí, mas foi a foto da minha mãe. Aparece aqui, ó, pro pessoal te ver aqui, ó. Não, só botar o rosto aqui, pro pessoal ver quem é você. Vai lá, só pra... Essa aqui é a câmera, ó. Vai na central, isso aí, ó. Isso é a esposa dele, pessoal. Essa é minha mulher. Perfeita. Então, tipo assim, como eu não tive uma infância com pais, então nós escolhemos o mundo. Escolhemos o crime, as drogas, tudo que era aventura e que era perigoso, eu e meus irmãos amávamos fazer. Tanto quando minha avó, que era considerar minha mãe, morreu, eu estava com 18 anos, minha família considerou minha mãe como... Falou que a morte da minha avó foi desprezo. Tá ligado? Falou que ela morreu por desprezo. Pela vida a qual nós decidimos viver. Polícia em casa, droga. Minha mãe pegava eu com 3 anos de idade, ela abria o banheiro assim, eu com um saco de cola. Porque na época cola barata, droga barata era cola. Então nós cheirava cola pra caramba. A nossa aventura de infância era surfar em ônibus. Eu carrego até hoje marcas na minha cabeça, sequelas na minha... que hoje eu não tenho olfato paladar 100% por causa das escolhas que eu fiz, entendeu? Uhum. Estádio. Então, tipo assim, eu tive uma infância totalmente boa e totalmente ruim, Sim. entendeu? Mas eu fui crescendo. A minha avó era uma ditadora, mas ela era aquela que nos ensinou o que é moral. Sim. O benção, a economia na luz, o fazer bem feito. Tudo isso trouxe nas marcas das espadas de São Jorge, vara de goiaba, cinto com fivela, ajoelhado em tampinha, em milho. Esse era... Eu tinha urina solta, até hoje praticamente eu tenho. Quando a viagem é de 5 em 5 quilômetros, eu vou estar Você no tem que banheiro. ficar parando. Não, daqui a pouco eu vou pedir pra ir no banheiro. Fato, meu irmão. Eu tô controlando. Daqui a pouco tiver a cadeira rodando demais. Bem verdadeiro, abelha, né? Isso aí. É bem verdadeiro. Então, tipo assim... pode ter certeza, meu irmão. Eu tava na mesa do dentista hoje de manhã, tô travando assim. Fiquei quase 2 horas no dentista hoje. Aí, nossa, aí tava agarrando a massinha que a menina tá encostando o dente, eu tá não, ela não, tem que falar a verdade. Não tá encostando, não. Doido pra sair da mesa, eu tava apimentado, eu tava mijando pelos Doido querer mijar, né? Daquele naipe. Então, Mas tipo deu certo, assim, né? Você não mijou na calça, não. Não, mas quase. Mas levantei da cadeira, a menina, o que você quer de mim? Já vazei no banheiro. A recepção queria marcar, né? O outro, espero ir no banheiro. Então, tipo assim, como eu tinha urina solta, eu mijava muito na cama, velho. E a minha mãe, ela achava que era manha. E aí, eu ia pra escola, mas eu não deixava eu trocar a roupa que eu mijava, tá ligado? Eu ia pra escola, só que é lógico, nós era malandro. Meu irmão já pegava um short, já colocava na mochila. Eu saía da porta de casa com a roupa de mijo, chegava na rua, nós achávamos atrás de um carro em qualquer lugar, eu colocava um short para não ir pra escola mijado, tá ligado? Sim. E quando voltava pro chão normal, eu nem lembrava. E quando eu chegava em casa, eu tinha que pegar o colchão, ir pro corredor da minha casa e pôr na minha cabeça pra secar. Esse é o nível mais ou menos que a minha mãe nos criava. Tinha coleção, eu lavava banheiro, escova de dente. Então eu comecei uma infância bem... E isso foi gerando muita cicatriz, cara. Nós foi ficando muito cheio de ódio. Já que a nossa criação é assim, então por que não viver diferente? Tipo assim, por que eu vou ser santo
se dentro da minha família, dentro da minha casa, me propõe a ser um demônio, tá ligado? Então nós decidimos ser o demônio, e o demônio bravo, nós era terrível. É droga, era crime, foi roubo, foi tráfico, tudo que para nós era bom no sentido que gerava, nós já apanhava por qualquer coisa. Então, o viver assim para nós era lucro. Pra você ter ideia, minha avó, ela decidiu fazer pastel para nós vender na rua. Nós vendia o apelido pastel da minha avó, que era minha mãe, era pastel de vinho. Você mordia, dava até vácuo. Não tinha recheio. Só tinha o apelido pastel. E por bondade, os clientes compravam na nossa mão, não por qualidade, mas porque via o nosso sofrimento e nós também contava a nossa história. Compra, porque se nós voltar com o pastel é couro. Então, nós tínhamos que vender o pastel, meu. Eu já dormi na rua. Eu já dormi na rua com balaio porque eu não vendia os pastel. E aí aconteceu, no outro dia, os pastel estavam murchos, eu guardei no guarda-volume do supermercado que eu ia para na época, vigiei carro até dar o valor que dava os pastel para chegar em casa. Aí eu apanhei, porque eu dormia na rua. De qualquer jeito eu apanhava. Então, para nós era tudo aventura. Então, era essa ditadura. Mas isso foi gerando em nós cartilagem. Quando a minha mãe morreu, eu estava com 18 anos. Isso foi em 99. Os meus tios, irmãos da minha mãe falecida, nos espancavam. E nós não reagíamos por quê? Nós não reagíamos porque a minha avó enterrou, mano. Então nós respeitávamos os nossos tios por causa da minha avó. Então não apanhava deles mesmo. Pra você ter ideia, os meus tios, hoje nós temos até uma amizade. Pra você ter ver o grau de maldade que eles tinham com a gente, uma tia minha, eu fui visitar ela na casa dela e a gente estava lá, normal, trocando uma ideia, conversando e tudo. E ela começou a chorar em prantos mesmo. E eu, tipo assim, meio sem entender, tia, o que tá pegando? Tá ligado? Por que você... Ela foi e falou, olha, eu não me perdoo, não me conformo por lembrar de toda a maldade que eu fiz com você. Isso ela citando eu, porque eu estava ali presente. Então ela entrou em crise por lembrar das maldades que fazia comigo na minha infância, tá ligado? Então, você precisa ter um grau de como era a minha vida na minha infância. Isso foi gerando só maldade, até quando ela morreu com 18 anos, minha avó-mãe, e um tio meu decidiu bater em nós, esquecendo que minha avó tinha morrido, né? Aí quebrou, meu irmão. Aí, quando ele bateu em mim, aí já de cara, já quebrei, foi o nariz dele. E meus irmãos já entramos e desembolando, falaram assim, agora minha mãe tá morta, filho. Agora não tem ela pra nós nos encolher mais não. Então, nesse momento, começou a guerra, nós expulsou praticamente toda a minha família de dentro do nosso lar, por causa da droga, por causa do crime, entendeu? E por causa da agressão também, porque agora nós já não aceitávamos eles nos bater por não ter minha avó como é o escudo deles. Sim. De defesa. Agora, então nós foi gerando, e isso foi crime, tentativas de homicídio. Eu já tentei matar, já tomei vários tiros. E graças a nenhum pegou em mim. E isso cuidar de Deus, que eu falar com você, mano, que Deus não fosse real na minha vida, hoje eu não estaria aqui para te contar essa história. Eu tive fatos de livramento de Deus, vamos colocar daqui ali na parede, 2 metros, 3 metros, de cara descarregar revólver na minha cara e não pegar tiro em mim. 2 pessoas que não tinham nada a ver com a situação tomar um tiro no braço, ou tomar um tiro na perna. E assim, eu armado também, atirar, e assim... Fui levando a minha vida de crime, minha sobrevivência no mundo. É aquele que, se você der mole, você morre. Então, o mundo ou é dos espertos ou é dos espertos. Não tem isso, mano. Então, eu cresci totalmente envolvido no crime e nas drogas. Num mundo totalmente excluído da sociedade, ao ponto da minha própria família chegar a um nível de... Se eu tivesse com fome, abrir o portão da minha própria casa, da casa dos meus parentes, e me sentar dentro do portão para dentro, para não ter vergonha das pessoas na rua, e nem me colocar na mesa dentro da sua casa, porque eu sabia que se eu estivesse lá, eu ia roubar. Então, me davam um alimento
do portão pra dentro, pra não ser vergonha pro vizinho do lado de fora. Falar, ó, o Arley, o fulano de tal tá dando comida dele no portão, é da família. Mas dava do portão pra dentro, mas da porta não, entendeu? Por causa da vida qual eu levava. Então, a minha sociedade, no meu bairro, toda onde eu estava, eu e meus irmãos, nós era escória, escória.